música nacional e internacional. Lá estamos ao vivo em 3, 2, 1. Fique ligado. Vamos lá. Você já conhece alguma célula da Bola de Neve? Mas o que são células? Células são reuniões familiares que acontecem em casas, empresas avisa, ou em porque lugares a gente tá públicos olhando e como tá, o parques pessoal e tudo cara de faculdades. pau. Existem inúmeras células espalhadas por várias cidades no Brasil, onde as pessoas têm comunhão, se conhecem e compartilham a palavra de Deus. Participe, com certeza você fará novas amizades e terá pessoas que vão acompanhar sua vida e te ajudar na caminhada. Saiba onde tem uma célula perto de você no site boladeneve.com, na seção Células, ou mande e-mail para boasvindas@boladeneve.com. Se você é do estado de São Paulo e está procurando uma célula na sua faculdade, mande e-mail para universidades@boladeneve.com. Células Bola de Neve Church, tem uma perto de você. Legal! Fala sobre o quê? Falei sobre Jeremias 20 e também sobre Ezequiel. Você é trigo. Boa tarde para você conectado aqui conosco pela Bola Radio Worship. Eu sou o Dori e estamos começando mais um Café com Recri. Hoje é quarta-feira, 10 de abril de 2019, agora são 15 horas e 5 minutos e eu não estou sozinho. Já quero dar uma boa tarde para a nossa querida Silvia Prado. Boa tarde, Silvia. Oi, Dori, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês de novo. Muito bom, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Depois de um tempinho ausente do Café com Recri, É verdade. um programa, né? Foi um programa. Mas está de volta, estamos aí. É isso, gente. Vocês vão participar conosco através das nossas redes sociais, pelo WhatsApp, que é o 947129191, e também pelo YouTube. Já está rolando uma live no nosso YouTube. Tem um chatzinho e a gente vai bater um papo bem legal. Então você pode ir colocando as suas observações, as suas perguntas, e mais pra frente a Silvia comenta sobre. É isso aí. Né? Temos um tema para hoje, Silvia? Sim, a gente vai falar hoje de burnout, a síndrome do burnout. Capa da revista Saúde dessa semana. Uau. Que fala que 3 em cada 10 brasileiros estão com burnout. A gente vai explicar um pouquinho disso. Meu Deus, 3 em cada 10? 3 em cada 10. É alto, hein? É altíssimo. Altíssimo, bem alto. Então é isso, gente. Participa conosco. Você não conhecia isso, não sabe o que é isso? Grande oportunidade. Vai que você está entre os 3 e não estava sabendo. Exatamente. Porque o negócio é meio discreto também, né? Isso. E tem uma questão, eu falo que o primeiro sintoma do burnout é a negação. Né? Porque sempre a gente... O que é o burnout? Vamos esclarecer. É o esgotamento físico e mental. Só que por que a primeira coisa é a negação? Porque as pessoas falam assim, não, mas é rápido, é assim, eu tenho só mais um projeto. Não, isso aqui, minha vida vai ser assim só até dezembro, eu tô cansado, eu tô esgotado, mas isso vai passar. Então o primeiro sintoma é a negação. A pessoa nega. Uau! E a pessoa nega. Então eu queria, já que a gente vai falar de burnout, eu quero mostrar na palavra. Vamos começar com a palavra? Perfeitíssimo, perfeito. Okay. Fica à vontade. Então vamos lá, Eclesiastes 4, 6, 12. Eu vou ler para vocês, tá? Olha só a sabedoria de Deus. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e correr atrás do vento. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Eu vou repetir aqui, ó. Trabalhava sem parar. Boa, Contudo, boa. Os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Uau. Ele sequer perguntava para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir. Bíblia. Sério? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos.
Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Muito E daí eu bom. te falo, sabe qual é uma característica do burnout? Qual? Isolamento. Meu Deus. Começamos bem. Começamos bem. Características, isolamento. Isolamento. Uma Então eu das. falei, primeiro, negação, porque a pessoa nega, ela vai dar 1000 justificativas que é uma fase, que é exagero, que o povo está cuidando da vida dela, que Deus sustenta. Deus sustenta, a gente vai saber diferenciar, ok? Sim. Mas, Silvia, pode existir a fase da correria. Pode, mas daí nós vamos falar de sintomas, ok? Ah, legal. Então vamos lá. Para você ver como é sério, existe o catálogo internacional de doenças, que é o CID, eu estou olhando uma colinha aqui, Não, tá? tranquilo. Que ainda não está catalogado a síndrome de burnout, mas ela já é existente. Na verdade, o termo burnout, a origem é em inglês e significa queimar por fora, entrar em ebulição por completo, ok? E daí vamos falar, quais são as sensações... Não, falei uma besteira, vou corrigir aqui. Ele não é classificado como transtorno mental, ele é classificado no Código Internacional de Doença, mas ainda não é classificado como transtorno mental, Entendi. tá? Embora é considerado que sim. Então vem, sensação de esgotamento físico e emocional, que se reflete em atitudes negativas. Então, às vezes, a pessoa acaba faltando, ausência no trabalho. Cada um é de um jeito, ok? Entendi. Tem gente que vai faltar porque está esgotado, tem aquele que vai negar e vai trabalhar mais Mais ainda, ainda. porque vem a culpa. Agressividade, muitas vezes no falar, porque a pessoa fica sem paciência. Isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. Físicos, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, não necessariamente todos, ok? Eu falo que é a questão do bom senso, de você entender, eu sempre falo assim, a dor psíquica, você tem que colocar assim, ó, numa escalinha de 1 a 10, como é que tá a tua dor, como é que tá o teu esgotamento, como é que tá o teu cansaço. 1 a 10. Silvia, hoje é 10, ok, observa, amanhã é 10, depois de amanhã é 10. Quando tem a frequência, então você tem que ficar muito alerta por causa disso. Quando a gente está falando de sintoma físico, ele também tem uma frequência, não é uma dor de cabeça que eu estou com burnout. Então entra lá, cansaço, dor de cabeça, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crises de asma, distúrbios gastrointestinais, são algumas das manifestações físicas, ok? Então, às vezes uma pessoa, pode ser que ela tá lá num ritmo aceleradíssimo, e às vezes é comum assim, Dori, eu falo essa questão. Ah, mas é só esse projeto. Beleza, o seu trabalho é seu meio de vida ou teu meio de morte? Boa. Né? É meio de vida ou meio de morte? Tem certeza? Né? Você tem certeza que é só esse projeto? Porque a pessoa acaba emendando um projeto no outro. Exato. Né? E daí que acontece? Fica ausente de casa, ok? Hoje eu ouvi uma pessoa falar assim pra mim, eu tô tão cansada, tão cansada, tão cansada, que eu nem consigo mais ler a Bíblia. Uau. Eu tô tão cansada que eu não tenho nem força mais de orar. E quando eu começo a ler, eu não consigo me concentrar. Então a gente tem que ver também o quanto isso impacta até na nossa vida espiritual. Sim. Não? Então também tem impacto aí nessa questão. Perigoso. Perigoso. Outra questão que eu acho que é importante colocar. Quando eu li para vocês aqui, vou pegar de novo, Eclesiastes 4, do 6 ao 12, você vê que fala assim, uma pessoa totalmente solitária, tem várias coisas que aparecem aí que falam. E eu queria falar um pouquinho de algumas pedrinhas de gelo, que eu sempre gosto de falar desse Como jeito. assim?
Pedrinhas de gelo. Pedrinhas de gelo emocionais que todos nós temos. E tem alguns, eu estudando, analisando, juntando aí com a psicologia, comecei a verificar algumas coisas em comum de quem tem burnout. Primeira coisa chama padrões inflexíveis. Então deixa eu falar que essas pedrinhas de gelo é assim, ó. Desde quando a gente nasce até o final da nossa adolescência, nós precisamos de necessidade básica emocional. Então, tem muito a ver com os nossos cuidadores, com as figuras de autoridade na nossa vida. Pode ser quem nos criou, tem a ver também, às vezes, com professores, e daí vai. E, às vezes, a gente recebe necessidade básica emocional mais do que devia, superproteção, mimo. Às vezes, a gente recebe de menos, e isso vai marcando as nossas vidas. E a gente é como se fosse uma água que vai numa forma de gelo, que vai no freezer, o freezer é a vida. E a gente se molda para sobreviver. Então fica essas pedrinhas de gelo, tudo bem? Entendi. Que elas estão lá guardadinhas, só que daí, quando a gente chega na fase adulta, elas fazem assim, ó, plum, conforme o gatilho, conforme as situações. Então eu vou falar de uma que é muito comum em quem tem burnout. Chama padrões inflexíveis. Padrões inflexíveis. Isso, o que é isso? Geralmente são pessoas que se cobram muito, mas assim, ó, não é uma cobrança de responsabilidade, é uma cobrança assim. A escala é 10, a pessoa se cobra 20. E como ela coloca um padrão tão alto de cobrança no trabalho dela, daí vamos lá, no ministério dela, no casamento dela, no estudo. Então, quando ela coloca um padrão tão alto, dificilmente ela consegue atingir aquele padrão. E daí ela se frustra. Porque não, a questão não é se ela tem competência ou não, porque ela tem. A questão é que o padrão que ela coloca é utópico. Exato. Eu estava imaginando isso, aí que tá. Isso é diferente de fazer com excelência. Totalmente Porque diferente. tem gente que confunde que isso é fazer com excelência. Você Não. tem um nível elevado de padrão de resultado. Não, E não. não. Você pode fazer algo com excelência, algo ótimo. Agora, quando você coloca algo, um padrão acima, assim, então eu vou dar um exemplo. Sei lá, se eu falasse assim pra você, olha, nós vamos fazer um programa, Dori, só pra falar, mas nós vamos dar o máximo. Então nós vamos ficar 24 horas aqui ao vivo. Eu ia aguentar? Sim, entendi. É uma coisa assim, que tipo, é utópica. Chega uma hora que já tá aqui por estar. Vai estar aqui por estar, vai estar não cansado, tá resolvendo nada. o pensamento não vai. Então, quando você põe uma coisa assim, muito acima. Então, geralmente, quem tem burnout tem um padrão inflexível, ele determina um padrão de qualidade. Vou dar um exemplo, uma pessoa fala assim para mim, eu tenho que fazer exercícios tantas horas por dia. Se a gente for falar, ok, de repente você pode fazer 1, 2, mas você fala assim, ó, eu tenho que ficar na academia 5 horas por dia. Meu Deus. Né? Não, as pessoas trabalham, qual que é? Por que existe 8 horas de trabalho por dia na CLT? Não é só porque, colocaram, porque saúde física e emocionalmente é ok. Tem dia que a gente passa? Claro. Agora, tem pessoas que trabalham 15, 16 horas por dia, todos os dias. Sábado e domingo, todos os dias. Até nas férias. Nas férias, casos assim, é muito legal. Tem Beijo, Jana! É piadinha. Olha só, Jana. A pessoa faz assim, ó. É padrão inflexível, ok? Ter padrão inflexível não quer dizer que tem burnout, ok? Exatamente. Mas uma das características do burnout é padrões inflexíveis. Então a pessoa sai de férias. Ela sai de férias, mas todo dia ela manda mensagem para saber o que está acontecendo no trabalho. Eu não falei nada. Tô isento aqui, ó. É brincadeira, já não tá Todo fazendo dia isso, não. a pessoa manda. E Mas daí tem gente que não se desliga, né? não desliga. Tem gente que não se desliga. Né? Eu lembro, eu sempre dou esse exemplo. Era um sábado, quando eu trabalhava... Puxa só um pouquinho o microfone mais para isso. Melhorou? Melhorou. Tá. Eu trabalhava no mundo corporativo e era um sábado e um diretor me ligou. Ele estava no Amazonas. E ele me ligou e falou, Silvia, desesperado, precisa resolver o negócio agora na hora. Eu falei para ele, primeira pergunta, eu era do RH, alguém morreu? Ele, não, ninguém morreu. Eu, então eu não vou atender.
Ele, como não? É porque a gente precisa resolver um problema. Eu falei, eu não vou te atender, porque eu estou com meu filho. Eu estava vendo Netflix, e eu não vou pegar esse tempo. Então Boa. você me perdoe. Falei assim, ele começou a rir. Você me perdoe, se não morreu ninguém, então dá pra esperar até segunda-feira. Eu falei, onde você tá? Ele, no Amazonas. Eu falei, e sua mulher? Tá em São Paulo. Eu falei, então faz assim, ó, você pega agora, você liga pra tua mulher, pergunta como é que tá a sua mulher, como que tá seus filhos, e na segunda-feira a gente resolve isso. Uau. Desliguei. Eu falei, eu vou desligar. Não estou sendo sem educação, mas Claro. é pro nosso bem. Desliguei. Daí na segunda-feira ele já estava em São Paulo. Ele veio falar comigo morrendo de rir. Daí sabe o que ele falou? Eu não aguentei, fui pilhar outra pessoa. Meu Deus. Ele era acelerado, ansioso. E daí ele vai. E quem tem padrão inflexível vai pilhando o povo. Exatamente. Ok? Até achar alguém que... Porque daí cobra a si, mas cobra muitas vezes, tem gente que cobra só a si, tem pessoas que cobram a si e cobram os outros também. E querem esse padrão de qualidade que ele põe utópico para as outras pessoas também. Sim. Então enlouquece todo mundo. Todo mundo. Todo mundo pira. E eu não sei se é esse caso, mas tem muitos que, sem planejamento algum, né? Agem por impulso. Chega, não, peraí, tem que fazer isso aqui. Mas precisa? Isso. Precisa? Não precisa. É. Você sabe que esses dias eu tava atendendo no consultório e eu comecei a... Uma pessoa perguntou assim pra mim, Silvia, o meu sonho é ser um homem sábio. E eu falei pra ele, o que é ser um homem sábio? Eu falei, porque eu creio que você é, mas você não pratica. Ele, por quê? Eu falei, porque assim, ó, pra você ser sábio, você tem que saber discernir entre as coisas. Agora, se você está ansioso, você consegue discernir? Não. Se você está muito triste, se você está muito deprimido, você consegue discernir? Não, porque a emoção, ela invade você. Exato. Então a questão não é se eu tenho capacidade ou não, você pode ser. A questão é o quanto você deixa a emoção tomar conta de você, que faz com que você não consegue discernir. Acredito nisso. Então, quando lá a Bíblia, né, lá Salomão, Deus fala para ele o que ele queria ter, que ele podia ter todas as riquezas do mundo, ele só pediu uma coisa, sabedoria e discernimento. O que falta para uma pessoa que tem síndrome de burnout é sabedoria e discernimento. Boa. Ok? Por que falta isso? Porque ele está muitas vezes ansioso, preocupado, vou lá, está no 220 e ele precisa discernir que isso não faz bem para ele ou para ela. Ok? Precisa discernir. Daí vou falar uma outra coisa muito comum em quem tem burnout. É uma outra pedra de gelo que chama privação emocional. Eita. O que é isso? Hoje é só na canela, gente. Hoje é só na canela, hein? Se é pra falar, vamos falar, né? Mas é por amor. Já ok? que veio, né? Já então, que veio, é fazer por amor. jus, é lógico, vamos lá. O que é privação emocional? É assim, Dori. Eu alimento as outras pessoas. Por exemplo, eu sou psicóloga, correto? Então, eu alimento as pessoas, muitas vezes, emocionalmente. Um líder de célula também alimenta as pessoas emocionalmente e espiritualmente. Um pastor alimenta as pessoas emocionalmente e espiritualmente. Um chefe de família alimenta as outras pessoas emocionalmente, né? Se é um sacerdote espiritualmente, financeiramente. É quando a pessoa, até ir de alimentar, tá tudo beleza. Só que quem tem privação emocional alimenta, mas não permite ser alimentado. Então, ela só dá. É diferente da gente fazer por amor, tudo bem? É aquela assim, eu dou, só que eu não demonstro que eu preciso receber. Você precisa receber alimento espiritual? Sim. Você precisa receber alimento emocional? Sim. Financeiro, tudo isso. Então é o seguinte, se você não sinalizar, às vezes as pessoas não vão saber que você precisa. E tem alguns cargos, algumas lideranças eclesiásticas que as pessoas acham que elas só têm que alimentar e que elas nem precisam receber. Isso é uma fantasia. Exato.
É utópico achar que, por exemplo, um líder religioso, ele só fornece como se ele fosse, eu brinco, uma ameba, como se ele não tivesse emoção. É verdade. Então ele também precisa receber. É a função dele, né? É a função dele, não, tipo, ele aguenta. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas pegam isso como uma verdade. Então assim, ó, eu sou líder, eu sou pai, eu sou mãe. Ah, eu sou um executivo. Ah, eu sou um líder de célula. Ah, eu sou um pastor. Então eu tenho obrigação, ó, eu só posso alimentar, eu tenho que alimentar de todas as formas, e não, eu aguento. Daí, o que é a síndrome do burnout? Eu aguento, mas chega uma hora que, né? Então, o que acontece? Se a gente não sinalizar que nós somos humanos, não aguenta. Eu vou dar um exemplo. Eu sou psicóloga, tudo bem? Então todo mundo fantasia que o psicólogo, ó, 100% equilibra. Não, eu tenho medo, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, eu tenho ansiedade como qualquer pessoa. Todo mundo tem. A questão é só a gente saber regular ela, tudo bem? Tava indo para Angola, acontece, essa é ótima. Daí, eu fui para um congresso e daí o local lá que organizou o evento comprou minha passagem aérea. E daí de Luanda para Quito era um outro voo. E faltava 2 dias para embarcar para Angola, ela não tinha comprado a passagem. Eu já, né? E daí eu falei para ela, será que vai dar tempo? Tô lá. Nossa, Silvia, mas você tá ansiosa? Eu tô. Mas psicóloga fica ansiosa? Fica. E daí, quando uma pessoa que tem uma privação, né, que geralmente alimenta os outros, quando ela mostra para os outros que ela também é humana, é uma surpresa para os outros, mas para ela é um alívio. Exato. Então, a gente tem que sinalizar. Para mim, psicólogo era um super-herói. Imagina, não tem. Equilibradíssimo. Minha filha fala assim, é muito engraçado, ela fala assim, mãe, quem fala isso tem que ver quando você tá nervosa com a gente aqui em casa. Você dá bronca, né? Que eu também fico brava. As pessoas Fica? Opa! Né? Então a gente tem que quebrar a fantasia, gente, ser humano. A questão é o seguinte, o que é ter equilíbrio? Tem dias que ok, você é humano, tem dia que você vai dar uma estouradinha, tem dia que você vai ficar mais triste. A questão é qual é a constância disso? Você vive assim, ó, se você vive assim não é legal. Agora, de vez em quando você ter, tá tudo bem, gente. É que tem gente nem que se permite ter. Não se permite. Pô, eu não me permito, ainda mais no nosso meio eclesiástico. Sim. Não posso. Eu não posso ficar bravo, eu não posso estar fraco. Isso. Eu não posso estar ruim. Né? Tipo, pô, não é mais fácil falar, cara, eu não tô legal, meu domínio próprio tá lá embaixo. Isso. Deixa eu ficar no canto, né? Perfeito. Não é? Eu creio que é honesto consigo em primeiro lugar. Perfeito. E com relação ao outro enxergar assim, cara, deixa eu sinalizar você está querendo algo que não existe. Hoje não é dia. Isso. Hoje não é dia. Não é que é todo dia assim, mas hoje não é. Hoje, gente, hoje não tô bem. E a gente tem que sinalizar. Porque senão as pessoas, a privação emocional, isso, você vai alimentando o outro emocionalmente, se alimenta o outro espiritualmente. Só que as pessoas têm que falar assim, eu também tenho vida, e você, falando, tem que entender que tem dia que eu não tô bem também. Tem dia que a torneira tá fechada. E tá tudo bem. Eu tenho uma amiga que ela fala, Dori, me economiza hoje. Ótimo. Me economiza. E aí eu fico apurrinhando, me economiza. Nesse tom é muito louco. Eu falei, opa! E se a gente não sinaliza, você entra na privação. Vou dar um outro exemplo. Teve uma situação que aconteceu e eu fiquei com raiva, porque raiva é um sentimento que existe dentro de nós. Porque existe a raiva saudável. O que é a raiva saudável? Você me xinga, eu vou fazer assim, não. Eu vou falar, Dori, o que está acontecendo? Opa, Dori, pera um pouquinho. Economiza. Né? Economiza, Dori. E daí eu comentei com a pessoa que eu não gostei daquilo e depois eu sinalizei pra ela. Eu fiquei com raiva. A pessoa falou assim pra mim na hora, nossa, cadê tua inteligência emocional? Meu Deus! Foi pro ralo naquele momento. Daí a pessoa deu risada, ai, se eu esqueço que você também às vezes fica nervosa. Eu, claro! Então a gente tem que às vezes mostrar para as pessoas. Sim. Porque senão você fica naquele peso assim, ó. Meu Deus, eu não posso. Você fica, eu não posso, eu tenho que aguentar. Não, querido, não é assim não. O livro de Joyce Meyer, O Vício de Agradar a Todos. Isso. O vício de agradar todos é uma pedrinha de gelo chamada privação emocional.
E mais uma outra pedrinha que chama aprovação social. Aprovação social. Aprovação social. Aprovação, tô anotando tudo. Pode anotar. Aprovação social é assim, ó. Eu não aguento, tudo bem? Mas assim, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou fraca? Porque eu ouço pessoas me falarem assim, ó. Mas vão pensar que eu sou Deus fraca? bom, viu? Eu falei, e qual o problema se em alguns momentos da tua vida você fica fraco? Porque o que a palavra fala? O que Paulo fala na palavra? Quando estou fraco, É que sou forte. é que sou forte. Parece que a gente não lê Bíblia. Verdade. Não é? Aí a pessoa fala, mas como assim eu sou forte se eu tô fraco? Porque, queridos, nós temos que, muitas vezes, mostrar nossa natureza humana, colocar o que a gente é, para que a gente possa enxergar, esse exemplo que eu estou dando, nossas pedrinhas de gelo, para a gente poder ficar forte de novo. Exatamente. Porque se eu fico negando isso, eu imagino não vai que evoluir, não né? vai, eu imagino que eu estou forte, mas não é, não fala assim, a gente às vezes tem que se rasgar e é muito sério isso, sabia? Por exemplo, olha que eu ouvi de um pai em Angola. Eu estava lá no congresso de mulheres e daí a pessoa que organizou me levou para jantar com eles, os organizadores. E o pai, um homem de Deus, ele sentou e falou assim para mim, Silvia, o que eu tenho que fazer para eu nunca falhar como pai? Eu falei para ele, não existe. Daí ele, como não existe? Eu falei, porque você vai falhar como pai. Ele falou, não, Silvia, é que não quero falhar como pai. Eu falei, mas você vai falhar como pai. Você querer falar que nunca vai falhar é utopia. Porque tem uma hora ou outra a gente erra, dá uma escorregada, ok. E teus filhos têm que estar prontos para isso também. Porque, né? Então, assim, olha como eu nunca posso errar, eu nunca posso falhar, eu tenho que ser forte sempre. É como se essas palavras gritassem na mente da pessoa, sempre eu tenho que ser forte, nunca eu posso falhar. E isso, gente, é fantasia, é utopia, não tem como. Então, assim, é saber usar a sabedoria e o discernimento. Exatamente. Porque se eu falar assim, ó, eu nunca vou errar, viu, Dori? Ó, eu tava lendo aqui, eu não li errado? Eu li errado o negócio, não li no começo? Se eu falasse assim, ó, meu Deus, e agora? Aprovação social, o que vão pensar de mim? Às vezes a pessoa fala assim, é muito comum no mundo corporativo, e até no mundo, vamos lá, eclesiástico. Fulano, onde está tal coisa lá, onde está mesmo na Bíblia? Essa pessoa fala assim, peraí, eu só vou consultar. Você não sabe? Meu Deus. Você não sabe? Por quê? Lógico, eu tenho que né? Não é que eu tenho que decorar, mas tem coisa que eu posso falar assim, eu não sei de cabeça. Isso não quer dizer que eu não tenho conhecimento. Ou da minha área, por exemplo. Me perguntaram assim, onde que foi? Eu fui dar uma palestra e um cara falou assim pra mim, Silvia, no final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre autismo. Eu falei pra ele, olha, não é minha especialidade o autismo. Eu não vou saber te falar. Agora, se eu tivesse aprovação social e essa pedrinha de gelo, que é a privação, não, padrão inflexível, eu ia falar, não, eu tenho que saber tudo. E inventar qualquer coisa. Eu tenho que saber tudo de psicologia, eu tenho que saber de todas as áreas de tudo. E daí eu ia me culpar, como que eu não sei? Como que eu não sei? Como que eu não sei? Sim. Quando a gente não sabe, a gente vai falar assim, olha, eu não sei, mas então eu recomendo que você vai procurar um profissional que saiba disso, eu vou te passar alguma indicação. Ou se eu estou fazendo uma pergunta para você aqui, ou alguém me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou falar assim, olha, eu vou buscar informação e depois eu passo pro Dori e o Dori vai, tá tudo bem. Não, eu lembrei que a semana lá no curso, na aula de locução, a professora falando sobre os erros, que, vai acontecer. Né? Você está aqui no microfone, como a Silvia está palestrando, e você vai errar palavras, você vai tropeçar em alguma concordância. Ela falou, volta, corrige e segue. Né? Não tenta encobrir. Isso. Você voltando, corrigindo, não tem problema e você mostra nobreza, humildade. Você mostra nobreza, humildade, aí é que eu fico movimentando. Você mostra nobreza e assim, isso não tira a tua autoridade. Exatamente. Porque eu acho que o medo das pessoas é assim, nossa, se alguém perguntar alguma coisa pra mim e eu não souber responder, vão achar que eu sou fraco, Exatamente. que eu não tenho conhecimento e perco minha autoridade de forma nenhuma, querido.
Não, e eu já fiz esse link pro espiritual também, Deixa eu cara. botar só um negócio aqui. Vamos Peraí, lá, só um então. minutinho. E aí eu fiz esse link no nosso espiritual também. Parou, corrigiu e segue. Segue. Né? As pessoas vão ver, pô, errou, mas não ficou no erro. Isso. Você não ficou parado. Não tem problema errar, não tem problema estar fraco, não tem problema estar bravo. Isso, gente. É só por isso que eu falo, é o bom senso. Porque alguém vai falar assim, ah, não tem problema, tá bravo, então vou sair brigando. Não é isso. Não é isso. Né? Vamos, pra não servir de muleta e o povo justificar, hein? Mas assim, o bom senso. Então tem dia que a gente vai estar bravo, assim, tem dia que a gente vai falar alguma coisa. Opa, peraí, me equivoquei. Calma, tudo bem, tudo bem. Porque senão vira um peso. Exato. Ó, e deixa eu falar aqui, Silvia, tem gente nos ouvindo aqui, ó. Nilson Filho tá aqui. Boa tarde, Dori, Silvia Prado e todos na escuta e acompanhando pelo YouTube. Vejo que o assunto, foi no começo, né? Vai ser muito bom. Deus abençoe a todos. Nilson Filho. Mas ele colocou embaixo. Tá muito bom o assunto de hoje. Confesso que tem um pouco disso tudo. Sei que muitos estão se identificando com o tema de hoje. Que bom. Olha que legal. Que bom, é isso mesmo, né? Pra gente levar esclarecimento. Exato. E o Paulo Teixeira colocou aqui embaixo. Dori, esse programa vai ficar gravado? Quero compartilhar com os meus parentes. Sim, Paulo, esse programa está no YouTube, vai ficar lá no YouTube. E ó, a Thais Santos acabou de chegar aqui. Ela está digitando ainda, eu vou ler já. Mais o nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Oi, quem que é a pessoa? A Mayara mandou aqui. Oi, tudo bom? Isso tem a ver com surto ou não? Não, não tem nada a ver com surto. Nada a ver com surto. Nada a ver com surto. É que assim, ó, é um cansaço, é um esgotamento, eu tô falando de burnout, é um esgotamento físico e emocional. Então é quando a pessoa, ó, passou do que é o limite dela, não tem nada a ver com surto, tudo bem? Boa. É esgotamento, é cansaço. Eu vou contar um testemunho meu, testemunho não, uma história minha, tá? Porque não é testemunho, uma falha aí que eu tive. Eu, durante um período profissional, minha empresa foi comprada por outra, era uma empresa espanhola, foi comprada por uma empresa americana. E nessa transição, mudou muitos procedimentos. Então a gente tinha que, eles cobravam e a gente, ninguém sinalizou de falar, ei, tá demais. E eu entrei na onda. E daí a gente trabalhava até muito tarde. Eu passei por uma situação bem assim. E chegou um dia que eu saí, tipo, muito tarde da empresa e fui trabalhar no dia seguinte. Esse ritmo, ó, já vivi isso. Daí eu cheguei para trabalhar, eu sou calma por natureza, tá? Eu sou calma. Daí eu sentei no computador, eu fui digitar, eu pensava, mas minha mão não respondia. Uau! E eu tentava, eu não conseguia. Daí eu falei pra menina que trabalha do meu lado, alguma coisa está errada comigo. Essa calma. Ela, por que, Silvia? Não vai. Ó, eu tava comando teclado. Meu Deus. Eu não tá respondendo. Eu olhei pra ela, comecei a ver pontinho branco. Eu falei pra ela, cara, eu tô vendo um ponto branco aqui. Ela, Silvia, o que é isso? Meu Deus do céu. Eu falei, acho que eu não tô muito bem. Assim, nessa Daí a gente foi no neuro e ele falou pra mim, estafa. Pronto. Você está estafada. Eu não cheguei a ter burnout, porque eu não cheguei a ter todos aqueles sintomas. Entendi. E daí, sabe o que ele me deu de castigo? Férias. Uma semana sem mexer no computador, Uau. sem mexer no celular, vendo televisão, fazendo as coisas que eu queria. E depois daquele dia, eu voltei para minha empresa e daí eu conversei com o meu diretor. Eu falei para ele o que tinha acontecido. Daí foi quando a gente, dá aquela, eu falei, olha, não quero essa vida para mim. Entendi. Se for para ser assim, eu não quero. E daí foi quando a gente aprendeu, porque é um exercício, falar não. Ou negociar. Então vinha a demanda lá dos Estados Unidos, é para amanhã. Olha, é humanamente impossível o que vocês querem. Então amanhã não consigo, mas eu consigo entregar tal dia. Daí a gente foi negociando, e daí eu aprendi essa lição, viu? Mas foi a duras penas, tá? O que o médico indicou mesmo? Para de trabalhar. Uma semana em casa. Uma semana em casa, sem contato com computador e celular. E celular, assistindo TV, fazendo o que você quisesse. Vendo televisão, descansando a mente. Eu tô vendo alguns mente. pontos brancos aqui, gente, minha mão travou. Eu preciso. Tá tudo branco. É muito. Mas Vou pra falar. você ver, né? Não precisava nem de uma intervenção
química, nada. Não. Era parar. Era parar, ele Para- me deu remédio para não a deu nada, máquina, falou, você tá muito com legal. estafa. Muito, Você tá tá vendo? estafado. Porque daí, eu não vou saber explicar, não sou Sim, sim, médica, sim. mas a conexão, né, entre o meu pensar e a parte motora parou. Eu fiquei assim, Dori, ó. Meu Deus. Não, meus dedos não mexiam, foi uma Que coisa medo. muito louca. É. Olha, Silvia, tem gente participando, a galera gostou do Ótimo, assunto. muito Aqui é o bem. João Luiz, ele mandou um áudio, vamos ouvir o Tá áudio. bom. Olha, Silvia, o culto de ontem foi um culto muito lindo, abençoador. Glória a Deus e pela sua vida, Silvia, o que você está fazendo lá na África é coisa realmente de Deus. E eu fiquei realmente apaixonado pela missão. Eu queria também só saber o contato para a gente estar ajudando a missão lá. E espero pegar mais cultos no Recri Amém. e ver a participação de todos aí. Glória a Deus por essa igreja, por esse ministério. E juntos nós somos mais fortes, né? E obrigado. Obrigado pelo culto de ontem. Deus abençoe vocês. Amém, glória a Deus. Qual o nome dele? O João Luiz. Oi, João. Amém, querido. Que bom. É bom compartilhar as experiências, né? Então, ó, só para ajudar, eu falei da Aldeia Nissi, que eu servi lá, né? Entra no site deles ou no próprio Instagram da Aldeia Nissi. Ontem nós falamos também do projeto de Moçambique, do Bola. Tem muitas questões, né? Sim. E é um projeto lindo da Fernanda, do Rafa, que estão lá em Moçambique, que está precisando de muita ajuda. É tantos locais que precisam, né? Então, desse que é de Moçambique, que é o projeto aí do Bola, manda um e-mail para o Instituto Ativar. A Ellen, eu não vou saber te falar agora qual que é o e-mail. Ó, estou admitindo, não vou saber qual que é o e-mail. Eu não sei qual que é o e-mail. Daí é para a Ellen do Ativar, se puder depois ver aí, Dori. Para mandar, ok? Tem um projeto lindo que o Bola também quer fazer lá. Já está fazendo, mas que vai crescer muito lá. E tem da Aldeia Nissi, que queima no meu coração aí os projetos do Nissi, né? Lá de Angola. É muito simples, é só jogar no Google Instituto Ativar e já acha, bem fácil, é o primeiro que aparece. Mas é tudo lindo, Glória a né, Deus. gente? Compartilhei ontem um pouquinho algumas experiências. Muito bom. Mais uma participação aqui rapidinho. Por favor. Boa tarde, meu nome é Nélio. Meu Deus, já são 3h40. Olha como voa, mas vamos lá. Boa tarde, meu nome é Nélio. Me identifiquei muito com essa síndrome. Eu trabalho em uma empresa e nos meus horários de almoço e nas horas vagas também trabalho com limpeza de piscinas. Meu Deus! Porque para ajudar na renda, mas uns anos para frente comecei a ficar cansado demais ao extremo por não ter tempo de descanso e ando com dores no corpo, na cabeça, o estresse está elevado e fico muito irritado. O que devo fazer? O que deve fazer é assim, ó. A gente tem que renunciar a alguma coisa, não adianta. Tem que renúncia. O que é renúncia? É assim. Sim, às vezes financeiramente a gente precisa às vezes, de alguma coisa, mas assim, eu falo que é ganhos e perdas. Faz esse exercício. O que eu ganho trabalhando tal horário e ainda fazendo isso? Você vai listar. O que eu perco? Você vai listar. Se o ganho, não é só a quantidade dele, mas se a relevância do ganho é maior do que a perda, é essa análise que você vai ter que discernir. Exatamente. Porque alguma coisa na vida a gente tem que renunciar. Tudo que a gente quer, a outra coisa a gente vai renunciar. Então acho que esse é um bom exercício para se fazer. Escreve, né? Pega uma folha aqui, quais são os prós, na outra folha quais são os contras. Isso. Né? Agora assim, ó, tem muita coisa aqui para colocar família, descanso. E daí, ó, cuidado com algo que chama autossabotagem. O que é autossabotagem? Eu sei que é perca, mas assim, eu vou justificar que é ganho? Então a gente se engana, a gente faz o que a gente se engana nós mesmos. Então tome muito cuidado com relação a isso, tá? Pode ver se tem mais alguma perguntinha. Tem. É que eu tô, mas é que eu não sei quanto você vai falar ainda, então eu tô tipo, deixa só você, vou falar deixa mais eu. Que eu acho que as pessoas vão ver. Manda. Outra pedrinha de gelo chama autossacrifício. Eita, meu Deus do céu. O que é o autossacrifício? É assim, ó.
é um foco excessivo em atender as necessidades dos outros, parecido com a outra, que é a privação emocional. Então, assim, ó, eu sacrifico a minha vida em prol das outras pessoas. É diferente de abnegação. O que é abnegação? Eu vou ajudar você, meu irmão. Eu vou ajudar você, meu irmão. Eu vou ajudar minha família. Mas é quando eu me sacrifico, quando pra mim é sofrível. A abnegação não é sofrível. Hã? É aquele momento que a pessoa não sabe falar não, ela não conseguiria ajudar, mas não sabe falar o não. Ela não nem gostaria, mas de ela faz, porque ela fala assim, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou me sacrificar. Então, por exemplo, às vezes tem pais que fazem, é diferente, eu querer fazer o melhor para o meu filho. O meu auto-sacrificar, assim, eu vou trabalhar 16 horas, 20 horas, para poder, porque meu filho quer o computador X, sim, e eu não falo não para ele. Então eu vou me sacrificar. É auto-sacrifício mesmo, gente. É uma coisa assim, você faz em prol do outro, mas aí você tá acabado. Não é que você faz por amor. Deixa eu tentar coisa. Não é que você faz por amor, mas você nem tem noção. É demais. Você tá entendendo? Tá fazendo mal mesmo. Tá fazendo mal. Você tem uma, mas tá fazendo mal. Então é auto-sacrifício, porque tá te destruindo. O resultado seria bom, né? Seria por uma boa causa, mas tá te fazendo mal. Eu vou ler. Foco excessivo no atendimento das necessidades de outras pessoas em detrimento das próprias necessidades, querendo inconscientemente impedir que outras pessoas sofram. Uau. Geralmente apresenta comportamentos como escutar o outro em vez de falar de si, cuidar do outro e se esquece de cuidar de si. Você reparou que todas essas pedrinhas são coligadas? Tem na Bíblia também, né? Um tal de trave, argueiro. Isso, né? Isso tem na Bíblia também. Você viu que, Você viu que é baseado na Bíblia, né? Posso falar do meu livro? Fale. Olha só, eu lancei um livro que chama Vencendo o Isso tá no Silêncio livro, da Alma. gente. Tá Legal. no livro, tá? Que eu falo sobre burnout, depressão, ansiedade. E como a forma... Eu falo sobre psicologia, mas daí eu faço uma correlação com a Bíblia, porque é a forma que Deus me deu, ok? Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo psicologia. Ah, mas psicólogo é crente? Crente precisa de psicólogo? Precisa. Se precisa. Precisa, porque nós somos humanos e tem coisas que são questões emocionais. Exatamente. E outras são espirituais, tá? Então a gente também tem que discernir o que é. E esse livro tem para vender? Tem para vender na lojinha do Bola de Neve Sede. Tá no Amazon e tá em outros locais também, mas se vocês quiserem direto comigo, que daí, se quiser que eu escreva alguma coisa, né? Eu iria por esse lado. Daí eu mando pra tua casa, manda um e-mail pra mim, pra contato@silviaprado.com.br, tá? Porque é importante a gente levar informação sobre saúde emocional para o cristão, para qualquer pessoa, porque a gente não foi educado para cuidar da saúde emocional. Né? A gente foi educado para cuidar da saúde física, para estudar, para trabalhar e não foi educado. Então a gente está vendo cada vez mais um aumento de doenças relacionadas à saúde emocional e daí ninguém sabe fazer o que é, não sabe falar o que é. E se a pessoa vem com não tem discernimento, a minha bolinha que eu estava vendo ia falar que era o quê? O quê? Podiam falar que era espiritual, não era, ok? É bom ele dar unção. Então a gente tem que ter muito discernimento. Por isso que, assim, uma coisa que tem acontecido, graças a Deus, de estar indo em igrejas, e essa igreja teve, né, a minha liderança, o Boris, tão querido, meu pai espiritual, discernimento assim, Silvia, vá, porque a gente precisa falar sobre isso. Então, eu tô tendo o prazer de ir em outras igrejas, de outras denominações, para falar sobre saúde emocional, para líderes, para pastores, para as pessoas que congregam, para poder passar informação para as pessoas entenderem, né? Exatamente. Porque o que é espiritual, o pastor vai cuidar, o líder vai cuidar, mas tem coisas que vão ter que falar assim, meu querido, você vai precisar de ajuda, então você vai ter que procurar um especialista para isso. Né? E daí tá tudo bem, é a palavrinha que eu gosto de falar. Isso aí, pode aqui, ó. Boa tarde, amados. Sou a Lislane do Bola de Santo André. Que assunto mega interessante. Em pouco tempo aprendi com vocês. Amém. Vocês vão disponibilizar a gravação dele? Deus abençoe suas vidas. Sim, já está
sendo transmitido no YouTube, está rolando uma live no YouTube e vai ficar no YouTube lá. E falando em YouTube, tem uma galera participando, a Thay Santos está aqui. Oi, DJ Dori, ligadinha na programação, adorando o assunto, porque eu tive uma liderada que era bem assim. Ainda possui algumas coisas bem gritantes, mas Jesus me deu graça para acompanhá-la. Beijo, saudade de vocês. E ela perguntou, a Silvia atende online? Atendo. Atende? Então entra lá, silviaprado.com.br, manda e-mail, tem os contatos lá. Olha que legal. Isso, atendo. Vixe, agora vai bombar. Todo mundo agora vai querer falar Eu com a atendo Silvia. brasileiro de outros países, daí vai. Muito bom. Olha só, como é maravilhoso, né, a palavra de Deus, porque quando eu li Eclesiastes, e aqui fala, eu vou ler só uma palavrinha, que fala o seguinte, cadê do dinheiro que fala? Eita. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se olha eu gaguejando daí, não se satisfaziam com a sua riqueza. Eu conto aqui no livro, eu estava um dia com o CEO da minha empresa, a gente estava numa reunião, eu e ele, eu fazendo, e daí do nada, eu falando, ele parou e falou assim para mim, Silvia, o que uma pessoa faz para ser feliz? Meu Deus. O seu? O CEO. Ah. Eu parei, eu tive um comportamento que na psicologia a gente fala que é resignação. Eu fiquei parada. Porque a gente está falando de outras coisas assim, daí você vê que toda aquela riqueza que ele tinha, o poder que ele tinha, não servia de absolutamente nada. Meu Deus. E naquele momento era a oportunidade que eu tinha para falar de Deus. É, perfeito. Mas eu travei. É mesmo. Eu travei. E depois eu fui falando de coisas da psicologia, blá, blá, daí depois que eu saí de lá, nossa, eu fiquei muito mal. E daí eu orei pro Senhor me dar uma oportunidade, né? E daí esse cara que ele não era cristão, mas ele tinha comportamentos de Jesus, ele era um líder servidor. Legal. Totalmente servidor. E quando ele saiu, eu mandei um e-mail para ele e contei essa história. Que eu queria ter falado para ele de um amor que preenche tudo, porque a busca não está nas riquezas. E daí eu escrevi um monte de coisa para ele lá, que eu devia ter falado e não falei, né? Mas ele recebeu e agradeceu e depois escreveu lá, Deus te abençoe também. Olha que legal. Então a gente... É uma lição aprendida, né? Porque o passado a gente não muda, né? Mas a gente pode ter lições aprendidas. Então, queridos, no trabalho de vocês, deve ter um monte de pessoas que estão correndo atrás do vento. Uhum. Igual tá lá em Eclesiastes. E vocês têm, que é o que a gente fala no Recri, né? Que tem a oportunidade de poder falar do amor de Deus, a oportunidade de falar que aquilo que ele sente, o vazio que ele sente, o ouro e a prata não vai preencher. Né? Então, daí você tem a oportunidade do seu jeitinho, porque as pessoas, às vezes a gente tem muito medo de como falar, né? É do seu jeito, porque Deus derramou talentos em você, então do seu jeitinho você vai poder falar do amor. Depois daquele dia, eu nunca mais perdi a oportunidade. Muito bom, muito bom. Mais duas últimas participações aqui, que o nosso horário está estourando. Okay. Boa tarde, peguei apenas a metade, o programa estará em qual link? No YouTube da Bola Rádio, Simone. YouTube da Bola Rádio. E quem mais aqui? Esse aqui eu deixei para o final, só deixa eu ver aqui no YouTube. Priscila, ela lá do consultório do Dr. João, ela colocou aqui, nossos pacientes estão apaixonados pela doutora. Ah, que legal! Olha que legal. Que legal. O Wallace Pires mandou a paz, o Paulo Teixeira, meu, que programa! Muitos tesouros lançados. Amém. E a Thay perguntou se ela atendia online, ela colocou aleluia! Muito grande. Mas tem uma participação aqui, eu deixei para o final, Tá bom. como a gente vai fazer aquela oraçãozinha básica Ok. no final. Dori, por favor, não divulga meu nome. Boa tarde, amados. Estou à escuta da programação hoje e gostaria de pedir oração por minha vida, pois todos os itens aí que a irmã citou, estou sofrendo nos últimos meses. Estou no meu ápice. E a questão da correria do casamento ajudou a pesar mais ainda os sintomas. Orem por mim, por favor. Amém. E aí depois eu falei que a gente ia orar e tal, e ela mandou aí embaixo, como podemos nos libertar desse esgotamento, mesmo em meio à correria de tantas coisas
sem poder parar. Então, será que essa... Desculpa. Ó, aqui, ó. Estou tendo crises de aura com frequência. Entre parênteses, às vezes acaba em enxaqueca. Outras ficam só na aura mesmo. Não posso dar um time no serviço. Tipo, ela tá com sintomas, tá explodindo e não pode parar. Então, será que não pode parar? Será? Quando eu faço esse questionamento, examine esse homem a si mesmo, Amém. ok? Examine esse homem a si mesmo, porque o mundo corporativo vai nos cobrar. As questões do nosso dia a dia, nós vamos nos cobrar, mas nós temos que sinalizar. Ok? É essa orientação que eu dou para as pessoas. Eu falo assim, mas olha, se eu falar isso ao meu chefe, você tem que falar para o teu chefe que tem limite também. Então, assim, é o que eu falo, alguma coisa, você vai ter que negociar, você vai ter que renunciar. Não existe fórmula mágica, ok? Não existe, gente. Vai ter que alguma coisa repensar, renunciar, né? Porque senão não tem jeito, porque é o seguinte, é esgotamento físico-mental. Se você está trabalhando demais, se você não descansa, qual é o remédio? O que o médico falou para mim que eu tinha que parar? Sim. Então tem coisa assim, talvez você vai ter que organizar a sua agenda, né? Eu já vi pessoas assim, ministerialmente, tá? Com um ritmo tão alucinado, e uma pessoa falou para mim, eu estou esgotada. Eu falei, você vai sentar com a tua liderança e você vai comentar para ele o que você está sentindo, que é privação emocional. Porque se você não sinalizar para a tua liderança, ela nunca vai saber que você está nesse ponto. Isso não é vergonha, isso não vai falar que você deixou de amar a Deus. Isso vai sinalizar para ele que você é humano e que você também está pedindo ajuda. Exatamente. Ok? O que essa pessoa fez? Foi lá, conversou, explicou. O líder dele falou, eu não sabia que você estava assim. Exatamente. Okay? Se não sinalizar, não sabe. Se não, porque é outro humano cheio de responsabilidades também. Né? Isso. Então, queridos, a gente tem que sinalizar e falar, pra mim, eu tenho que negociar. Não tem nada a ver com ser irresponsável, Sim, não tem nada a ver. Ok? Podemos orar? Podemos. Amém. Posso orar? Amém, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar no coração e na mente, como fala em Romanos 12:2, é pela renovação da mente, Senhor. Tudo que nós estamos falando aqui envolve metanoia, uma forma diferente de pensar, Senhor. Então, que em nome de Jesus, o Senhor venha a tocar cada uma das pessoas que estão ouvindo, Pai, e que vão ouvir o Recri de hoje, Pai. Que em nome de Jesus elas aprendam, Senhor, com a palavra. Eu li hoje Eclesiastes, Senhor. Muitas vezes nós corremos atrás do vento, Senhor. Oh Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha tirar o cansaço físico, o cansaço emocional momentâneo, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é capaz de tirar, porque Tua palavra fala que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Amém. Mas também, Senhor, eu creio que o Senhor espera que as pessoas também tenham atitude. Nós também não podemos, Deus, dar responsabilidade para o Senhor de coisas que são nossas. O Senhor é o Deus do impossível. O que nós tratamos aqui são coisas que são possíveis de mudar. Quando a pessoa fala, eu não posso parar. Quando a pessoa fala, se eu parar vai dar. Não, às vezes é ela humana, é a mente dela, é o querer dela. Então, Pai, como eu falei aqui, que o Senhor derrame discernimento, Pai. Discernimento nessas pessoas que estão esgotadas emocionalmente. Eu sei que tem pessoas que estão esgotadas até fisicamente, eu vou falar espiritualmente, porque não conseguem mais discernir o que é espiritual e o que é emocional. Então, Senhor, derrama sabedoria, Senhor. Derrama discernimento, derrama os frutos do Espírito, Pai, em cada um aqui. E que eles tenham, Senhor, a humildade, Pai, de sinalizar para a liderança se estão cansados. Que eles não veem isso como fraqueza, mas eles vejam como natureza humana, Senhor. Em nome de Jesus. Em Efésios fala que é necessário a renovação total da mente e coração. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, que você faça essa renovação de mente. Que você consiga se enxergar como humano. Você tem talento, você é capaz, mas você não é Deus, ok? Então que em nome de Jesus tenha jugo leve. A palavra fala que o jugo é leve e suave. A palavra fala que existe uma paz que excede todo entendimento. Se você não está vivendo ela, não é porque Deus não te deu, mas porque você talvez não está permitindo. Então que você possa renovar a tua mente. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Ai, 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 que pena, chegamos ao final desse programa, estava tão bom, né? Nós podemos fazer 1, 2, 3, a Silvia vai voltar, estamos falando aqui mais programas com ela. Sim, ela vem sim. Silvia, contatos mais uma vez, então, recados. vou deixar só o e-mail, tá? Tá bom. É contato@silviaprado.com.br. Legal. O livro tá na lojinha do Bola, tá no Amazon, e quem quiser comprar direto comigo, por favor, vai ser uma honra poder saber tua história, escrever uma dedicatória para você, de repente você quer dar de presente para alguém que tá passando por isso. Boa. Vai ser uma alegria, tá bom? Boa. Mas assim, ó, olhem para tua saúde emocional, tá bom, gente? Vamos entender que ela é importante. Porque se a gente não está bem emocionalmente, impacta todas as áreas da vida, inclusive a nossa espiritual. Exato. Porque a gente não consegue se concentrar, não consegue discernir. Então deem atenção, amém? Amém. Silvia, obrigado mais uma vez. Deus te abençoe, vocês. viu? Amém. Porta Prazer. sempre aberta aqui Até para a vocês. próxima. E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui, né? No programa Café com Recri desta quarta-feira, dia 10 de abril. Vai ficar no YouTube essa mensagem, então se você quiser ouvir, passar o link pra galera também, ouve com a família, fica à vontade.